Pois é, hoje é o dia 28 de março de 2020, uma tarde de sábado quente aqui em Peruíbe, né? E a cidade prossegue com apenas os chamados serviços essenciais funcionando, tá? Prossegue nessa situação por tempo indefinido. Algo que, aliás, eu concordo, tá? É isso, eu concordo. Então, independente de questão política, independente do sujeito ser de esquerda, do sujeito ser de direita, do sujeito ser de centro, de estar lá em cima, de estar lá embaixo, não sei aonde, tá? Independente de seu grupo social, né? Da, sei lá o que ele considera ser, né? Eu tenho essa opinião. Pronto, acabou, tá? Eu sei que é a opinião que desagrada a uns, que agrada a outros, ou sei lá se desagrada, sabe? Não sei. O importante é você ter sua opinião, independente que os outros pensem. E vocês consideram direito de passar sua opinião para frente. É isso que é importante, tá? Então é assim, eu vou procurar explicar. É meio complicado para algumas pessoas, mas vou tentar explicar. Eu acho que a quarentena não deve acabar nem amanhã nem na semana que vem. Mas eu considero que a longo prazo ela é insustentável. Porque, por exemplo, para se manter os chamados serviços essenciais, é preciso uma cadeia de produção, tá? Então, quem entende um pouco de lógica econômica, se alguma porcaria de estatismo na cabeça, entende o que eu estou querendo dizer. É simples. Tá lá o hospital. Ele não depende apenas do seu quadro funcional, ele não depende apenas dos médicos, dos enfermeiros, de toda uma equipe de funcionários dedicado a atender pacientes nesse cenário pandêmico, nesse cenário de pandemia do coronavírus. As medicações, elas não duram infinitamente nos estoques. Elas precisam ser repostas e alguém tem que fabricar essas medicações. Quer dizer, não é apenas a questão do esforço atual em fabricar álcool gel. Existe uma infinidade de medicações que têm que estar constantemente sendo produzidas, não apenas para a farmácia, mas também para os hospitais, e certos recursos específicos para os hospitais. E isso exige uma cadeia de produção funcional. Pronto. Simples, está entendendo a questão? Estou aqui explicando um pouco de economia para pessoas que não entendem disso, tá? Porque mesmo que seja possível, com muito esforço, que a quarentena dure cerca de um mês, eu me pergunto como é que ela vai durar 2 ou 3 meses. Porque para isso é preciso uma cadeia de produção. Quer dizer, eu não estou falando de comércio, eu não estou falando de shopping center, eu não estou falando de outras estruturas econômicas. Eu estou falando de como manter uma estrutura de saúde pública para atender pessoas nesse cenário. É isso, é disso que eu estou falando. Tá? Ou seja, alguém vai ter que fabricar medicações. Alguém vai ter que, por exemplo, fornecer peças para equipamentos dos hospitais que quebrem. Então lá o hospital tem um equipamento X muito necessário, tá bom? Um equipamento de raio-x, o que for. Tem uma peça que quebra e a peça tem que vir de algum lugar, tá? Ou seja, alguém tem que fornecer essa peça. E se essa peça não existe no estoque, ela vai ter que ser fabricada. Alguém vai ter que fabricar essa peça. Alguém vai ter que sair da quarentena e fabricar a respectiva peça. Na questão do transporte de recursos, como alimentos, por exemplo, pelos caminhoneiros, ora, o caminhoneiro não precisa apenas de combustível. O caminhoneiro precisa se alimentar na estrada. O caminhoneiro tem que ter a borracharia lá disponível, de repente o pneu fura, e aí como é que fica? Vai ficar parado na estrada porque a borracharia está fechada? Ou seja, é preciso toda uma estrutura funcional para atender o caminhoneiro para que ele possa fazer o abastecimento. Então, numa perspectiva, vou repetir, numa perspectiva de longo prazo, a quarentena não funciona. Ela não é sustentável economicamente. Tá? Isso é um assunto que eu estou vendo que não está sendo discutido. Uns falam, a quarentena tem que acabar. Outros falam, a quarentena tem que seguir. Só que eu não vejo uma busca de meio termo na questão. Tá? Eu não vejo uma busca, eu não vejo nada disso. Tá? Eu não vejo uma discussão lógica, tá? De como isso vai durar. Eu tô aqui em quarentena na minha casa, tô aqui isolado, tô com poucos parentes, tá? Muitas pessoas que eu conheço não vêm me visitar, eu não vou visitá-las. Faz tempo que eu não vejo amigos, faz tempo que eu não vejo outros parentes, não vejo. Ou a gente conversa pelo celular, conversa pela WhatsApp, né? Face, essas coisas. Mas é assim, essa é a situação. Então, eu considero sim que em princípio a quarentena é necessária, mas eu mesmo sei que ela não se sustenta, não é sustentável. Porque para ela ser sustentável é preciso que o Estado, isso, o Estado, né? Ele comece a fazer concessões. Bom, nós temos que deixar algumas pessoas que saem da quarentena, temos que incentivá-las a voltar para as fábricas para fabricar os remédios necessários. Né? Tem que fabricar os remédios. Nós precisamos de pessoas para reativar a fábrica de embalagem. Porque os alimentos que vão para os supermercados têm que ser embalados.
Então alguém tem que fabricar a embalagem, alguém tem que fabricar isso, alguém tem que fabricar aquilo. E assim vai, sucessivamente. Eu entendo que esse cenário vai ter que ter uma abertura, tá? Uma abertura para certas atividades, progressivamente, e parcelas da população vão ter que ser, né, digamos assim, convocadas para isso, né? Quer dizer, tá lá, ó, vamos reabrir fábrica tal, não sei o quê, porque é necessário, a gente precisa daquele produto, tá? Porque é necessário para o hospital, não tem mais estoque, então tem que fabricar aquilo lá. E alguém vai ter que ir lá buscar aquilo, levar para o hospital, ou seja, o caminhoneiro vai ter que fazer esse serviço. E é claro, ele tem que ter garantido que o caminhão dele funcione bem, tem que ter a peça no caminhão, ele tem que. Não pode faltar, tá? Não pode faltar. Se tiver algum problema com o pneu, ele tem que ter um pneu disponível para colocar lá, alguém tem que fornecer o pneu para ele, alguém vai ter que fabricar o pneu, e assim sucessivamente, tá? Quer dizer, é disso que eu estou falando. Num ciclo maior, de alguns meses, não se sustenta, tá? A estrutura não sustenta, é impossível. E eu não estou vendo pessoas discutindo sobre isso, tá? Eu não estou vendo uma simples discussão, né? Uma lógica econômica, eu não estou vendo nada disso. Assim, parece que as coisas vão brotar vão cair do céu, sabe? Certas coisas vão cair do céu, os recursos vão cair do céu, não. Mesmo que o maná comece a cair do céu para alimentar a população, ainda assim isso não ia se sustentar, tá? Não ia, não, esse modelo não é sustentável a longo prazo. Não tem como a gente imaginar, sei lá, no mês de julho, o país em quarentena. Não tem como imaginar, porque nem os hospitais vão funcionar, porque vai faltar recursos. Porque alguém tem que produzir esse recurso, tá? Ou seja, vai ter que fazer concessões para que esses recursos sejam produzidos, o que é claro vai reduzir a quarentena em uma parcela da população. Uma parcela da população não vai estar mais submetida à quarentena. Ou seja, vai ter que fazer concessões ou diria até um plano de saída desse cenário. Isso vai ter que ser buscado. Bom, é o que eu tinha para dizer. Até mais, independente das escolhas políticas das pessoas, se elas são de direita, se elas são de esquerda, se elas são de centro, independente do grupo social delas, né? Independente de como elas se enxergam a si mesmas, porque tem pessoas que né, se enxergam muito bem, né? São muito boas, as outras são muito malvadas e por aí vai. É o que eu tinha para dizer, é o que eu experiência para falar e agradeço a atenção.